Deixa eu aproveitar, Augusto, só resgatar também a fala do Sidônio Palmeira, o chefe da SECOM, responsabilizando os ministros pela impopularidade de Lula. Não tem nada a ver com popularidade do presidente da República. Esse evento é uma prestação de contas do governo federal. Isso é o que é o mais importante. Aí tem um aspecto assim, se tem popularidade disso ou não, é a questão mais política, aí tem que se ver o que é. O papel nosso, o papel meu como ministro da SECOM é demonstrar e mostrar quais são as ações do governo. Não tem nada de eu me isentar de impopularidade, isso. Zero. Eu acho que impopularidade tem responsabilidade de todos os ministros, todas as áreas, área política, gestão, comunicação, todo mundo. Né? E que isso já vem ou de algum período, ou da agora. Isso não tem absolutamente nenhum problema. O que eu estou querendo colocar para você é que eu estou ministro para demonstrar e fazer para a população, informar todas as ações do governo e o que ela pode utilizar disso. Augusto. Quando você precisa de um marqueteiro como ministro, você já está com o governo precisando de trabalhos de pronto-socorro, né? Está em estado grave. Boa noite, Paula. Boa noite, meu irmão Silvio, amigo Piotto. Consta, meu parceiro, bem-vindo. Boa noite a você que nos acompanha. Vamos lá. O Lula, começando por ele, pelo discurso dele, ele não saiu ele continua em 2010, 2009. Ele não entendeu o que aconteceu de lá para cá. Quando ele foi presidente por 8 anos, a internet, as redes sociais estavam na infância. Ainda ele não percebe o impacto que elas têm hoje que não tinham antes. Segundo, depois de 2010, quando ele deixou o governo, veio a Dilma Rousseff e fez o que fez. A Dilma Rousseff, por exemplo, fez o trem-bala, que tem uma estação em Aparecida do Norte, tem outra também em Belo Horizonte. Deve ser essas obras que ele se refere também, porque a culpa é do Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro, vou ficar num ministério, o do Tarcísio de Freitas. Ele prestava contas no fim do ano, você ficava impressionado, porque durante a pandemia ele inaugurou dezenas de obras físicas, fotografáveis, como, por exemplo, aquela estrada entre Cuiabá e Santarém, que todo ano mostrava caminhões, uma fila gigantesca, porque havia 50 quilômetros de terra intransponíveis, e os jornais davam a fila de caminhões. Não deram o asfalto que foi feito no primeiro ano de governo Bolsonaro. O Lula inaugurava no governo dele até pedra fundamental de faculdades que formam doutores analfabetos. Ele começa sempre pelo fim. Em vez de resolver os problemas da educação, começando pela educação fundamental, ele inaugura faculdades inúteis. E, em vez de recuperar um sistema ferroviário em decomposição, ele queria o trem-bala. Ninguém é analfabeto impunemente. Um governante analfabeto paga esse preço. Ele não sabe o que acontece, ele não lê, ele não se informa, ele não ouve, ele dá ordens. Tanto que ele fala, vai resolver, e não sabe o que fazer. Tanto que ele diz aí, vamos tomar todas as medidas cabíveis para enfrentar o tarifaço. O primeiro novo tarifaço atingindo o Brasil, nenhum, como veremos depois. Segundo, ele não tem política econômica. Quem tem que responder isso aí é o Haddad. O Lula e o Haddad, você soma o que eles sabem de economia, dá zero. Agora, o Lula não percebeu o que se passou com o povo brasileiro. Com o povo brasileiro. Houve as passeatas de 2013, ainda eram reivindicações difusas, não sabiam bem, era o povo indignado. Depois ficou claro que era o povo indignado com a corrupção. E você tem esse crescimento político do povo brasileiro. É muito mais complicado hoje enganar o povo como o Lula fazia. Porque como a gente sempre percebe nas as mensagens que a gente mais gosta de receber,
aqui, que acompanha o programa, traz aquele recado, né? Ó, agora eu estou entendendo o que é que está acontecendo. O povo está muito mais informado sobre política. Tanto assim que a popularidade do Lula está despencando. Porque os brasileiros não moram nesse país que, como o Silvio, eu também gostaria de viver lá. Esse país não existe. O governo tem quase 40 ministros, não faz nada. Não faz nada, não inaugurou nada, não fez nada. E trouxe de volta a corrupção institucionalizada. Tá? Agora a roubalheira de novo tem a cumplicidade ativa ou a anuência do governo federal. E o Lula acha que o povo brasileiro pode ser tratado como um bando de trouxas. Trouxa é ele, que faz esse discurso para o nada, baseado em nada e sem ter feito nada de aproveitável. Pois é, nossa audiência aqui sempre muito atenta. Lula disse que arrumou a casa, que recebeu um cenário de terra arrasada, que tem 20 mil obras do PAC em andamento. E aí, o Edson Fossili aqui no chat, cabe 24 milhões de pessoas no estádio do Corinthians? Ele deu esse dado, mas acho que vale a gente revisitar aí mais uma vez o que disse Lula nesse evento de hoje. O Brasil está de novo entre as 10 maiores economias do mundo. Mais de 24 milhões de pessoas ficaram livres da fome. É o equivalente a um estádio de futebol lotado, saindo do mapa da fome. Um estádio com o jogo do Corinthians, é bom dizer. Tá, então, 24 milhões de pessoas tiradas da fome que cabem no estádio do Corinthians? Acho que foi aquele momento em que o teleprompter, ele tirou o olho do teleprompter, não tem outra explicação. E a única casa que ele arrumou foi o palácio dos pagadores de impostos, porque a Janja fez uma reforma. Aliás, a Rede Globo foi convidada a visitar logo no começo do mandato. Aliás, vale a pena mostrar durante o programa, é só falar com o nosso Cleiton Ubinha, aquele vídeo em que o Lula diz que usa números, sobretudo no exterior, para mentir. Com o Jaime Lerner, né? Faz 20 anos que ele já tirava os 24 milhões. Né? Ele usa isso aí, fiz isso, fiz aquilo, não fez nada porque ele acha que o brasileiro é idiota. O Silvio disse que esse foi o momento que ele tirou o olho do teleprompter. Foi. Mas eu preciso tomar pelo valor de face. Até que o governo se desculpe ou faça uma errata disso, não é? Eu tenho que tomar pelo valor de face. Bom, então nós temos um problema, um ou dois problemas. O estádio do Corinthians cabe em 24 milhões e será o maior fenômeno da história de estádios pelo mundo, o que é uma mentira. Ou não temos 24 milhões de pessoas que foram tiradas da fome, o que também é outra mentira. Bom, enfim, duas mentiras. É mais que a metade do estado de São Paulo inteiro, 24 milhões de pessoas. Deixa eu jogar para o Consta também, até para ouvi-lo sobre essa questão das tarifas, né, de Donald Trump. A gente vai falar mais a respeito ao longo do programa, Consta, mas vale só lembrar aqui que até sexta-feira o presidente Lula deve sancionar aquele projeto de lei que foi aprovado também na Câmara para autorizar o Brasil a adotar a chamada reciprocidade tarifária no comércio com outros países. Vale lembrar que Donald Trump acertou o valor de 10%, né, de produtos brasileiros. A gente vai falar mais, mas só a respeito aí também dessa lei aprovada aqui no Brasil. Então, Paula, o Brasil deu sorte, né, de ficar ali na rabeira das punições tarifárias do Trump, né? Tá junto com Singapura, que é um país totalmente aberto, e o Brasil é um país cheio de subsídio, regulação, que na verdade visa a dificultar a importação e até mesmo tarifa bem mais que o próprio Estados Unidos. Então, é preciso tomar cuidado com aquilo que se deseja. Se o Brasil deseja reciprocidade tarifária com os Estados Unidos ou com o resto do mundo, o Brasil vai ter que reduzir muito as tarifas de importação. Seria ótima notícia, aliás, vai ao encontro daquilo que o ex-presidente Bolsonaro divulgou por conta dessa medida do Trump, dizendo que se fosse ele o presidente, aliás, ele fez isso, né? Ele não fica que nem o Lula, só dizendo o que fará depois de ter passado pela cadeira, ele realmente reduziu tarifas de mais de 4 mil produtos. Né? Então, o Lula poderia seguir esse bom exemplo e reduzir as tarifas de importação no Brasil, em vez de falar de retaliar e reciprocar as tarifas que já são menores vindas do exterior. O Augusto, a produção Cleiton Ubinha aqui, muito rapidamente, prontamente, a gente vai acompanhar esse vídeo clássico aí. Explica de Lula. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente.
Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Pronto, você gravou esse número, 24, 25 milhões, Lula mas até hoje. Lula comenta a discurseira do Lula. É isso aí.